Estamos de regresso com o programa Consultório. Esta semana assinala-se o Dia Internacional das Mastocitoses e Patologias Mastocitárias e, claro, vamos saber em que consistem e assinalar precisamente também este dia aqui no programa. São nossos convidados o Dr. Tiago Rama, médico imunoalergologista e membro da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, é um gosto recebê-lo aqui no programa. E, como disse há pouco, contamos aqui também com Ana Correia Alves, um testemunho muito importante no consultório. Muito obrigada. Os testemunhos são sempre muito importantes porque permitem-nos conhecer melhor a realidade de como é viver com certas doenças, como vai ser ao longo da nossa conversa. Muito obrigada por esta partilha acima de tudo. Se me permite, porque o nome também assim exige, é difícil de dizer, penso que a explicação será um bocadinho mais fácil, mas essa é a responsabilidade do Dr. Tiago. Vamos primeiro saber em que consiste e depois então ir ao encontro da sua história, Ana. Muito obrigada. Sr. Doutor, começávamos então se calhar por explicar o que são doenças mastocitárias. Antes de mais, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada a nós. As doenças mastocitárias são então um conjunto de doenças que podem comportar-se de uma forma muito diferente entre si e que vão incluir as mastocitoses, as síndromes de ativação mastocitária e as alfa-triptasemas hereditárias, e podemos falar de cada uma delas individualmente. As mastocitoses não são mais do que situações em que existe um conjunto de mastócitos doentes que habitualmente se vão acumular nos mais diversos tecidos, nomeadamente na pele, principalmente nas crianças. Nos adultos podem acumular-se primeiro na pele, mas podem surgir só na medula óssea e mais tarde podem ir acumular-se noutros locais. A pergunta habitualmente a seguir é: o que é que são os mastócitos? Exatamente, o que é que são os mastócitos? O que é que são os mastócitos? Os mastócitos não são mais do que células do nosso sistema imunitário que, para além de muitas outras funções que desempenham, são muitíssimo importantes na resposta alérgica, portanto, nas reações alérgicas. Porquê? Porque os mastócitos contêm uma série de mediadores, como é o caso da histamina, que provavelmente será aquele que é mais amplamente conhecido, que têm uma importância muito grande neste tipo de reações e que são realmente as responsáveis pelos sintomas propriamente ditos. Passando às síndromes de ativação mastocitária, são situações em que, tal como em alguns doentes com mastocitose, as pessoas têm reações parecidas com reações alérgicas muito graves, podem inclusivamente ser fatais. Por fim, na alfa-triptasema hereditária, a única coisa que nós temos é uma mutação que não é propriamente nos mastócitos, é em todas as células, mas em que surgem sintomas decorrentes da ativação dos mastócitos, mas não necessariamente, embora possam incluir, as tais reações alérgicas muito graves a que nós chamamos as anafilaxias. Pessoas com doenças mastocitárias reagem de uma forma muito mais agravada a certos desencadeadores, é isso? Sim, é isso exatamente. Pode ser mesmo fatal. Pode ser mesmo fatal. Cada pessoa terá os seus fatores desencadeadores, digamos assim. Claro. Sendo que, obviamente, por uma questão de prevenção, nós procuramos que haja algumas medidas para evitar que, de uma forma inespecífica, vão surgindo este tipo de sintomas. Portanto, terapêutica de base, terapêutica antimediadora, medicamentos antimediadores, como os antihistamínicos, por exemplo. Sim. Mas em certas situações, nomeadamente antes de cirurgias, antes de situações potencialmente muito estressantes, antes de vacinas, aquilo que nós também costumamos fazer é administrar mais medicação para evitar que surja algum tipo de reação. Mas antes disso, Sr. Doutor, como é que chegam ao diagnóstico? Normalmente, como é que sabem que têm esta doença? Vai depender da forma como a doença se apresenta. São doenças, lá está, muito distintas entre si. Em pessoas em que a primeira manifestação são as lesões na pele, que podem ser umas manchinhas ou podem ser nódulos, por exemplo, é pelo diagnóstico da lesão da pele que nós chegamos a este tipo de doenças. Por outro lado, nos doentes que têm realmente este tipo de reações alérgicas ou pseudo-alérgicas, digamos assim, graves, quando elas começam a ser mais repetitivas ou quando têm determinadas características, aumenta a probabilidade de que haja uma destas doenças como o elemento causador. Depois, em situações menos frequentes, existem outro tipo de manifestações, nomeadamente osteoporose isolada, sem absolutamente mais nada, nomeadamente em homens jovens. E, por fim, sendo uma doença da medula óssea / do sangue, pode ter uma apresentação tal como qualquer doença do sangue, tal como qualquer leucemia, por exemplo, e no meio do diagnóstico mais técnico, digamos assim, mais laboratorial,
pode aparecer realmente esta alteração dos mastócitos e que nos leva ao diagnóstico da mastocitose. Muito bem. Vamos então conhecer melhor o impacto que esta doença pode ter no dia-a-dia de uma pessoa, com a Ana Correia Alves, a quem agradeço mais uma vez a presença. Vamos ter que recuar alguns anos, não é? Sim. Para perceber como é que recebeu o diagnóstico, porque antes disso foram alguns anos aqui de incerteza, não é? Sobre o que tinha. Sim. As minhas primeiras lesões foram na pele e na altura procurei um dermatologista e foi-me diagnosticada mastocitose cutânea, mas apenas porque o diagnóstico tinha sido feito apenas com biópsia cutânea. E fazia antihistamínico para evitar ter prurido. E mais tarde, casualmente, numa consulta de medicina do trabalho, questionaram-me que medicação habitual eu fazia e quando eu falei no antihistamínico e no porquê, surgiu o alerta e fui encaminhada para a hematologia para um estudo que se calhar deveria ter sido feito quando se diagnosticou a cutânea. E depois fui encaminhada para a consulta do Dr. Tiago e fiz o diagnóstico certo. Mas, portanto, apareceram-lhe essas manchas, sim. Tinha algum prurido, alguma comichão, sim. Mas convivia bem com essa comichão no dia-a-dia? Tinha de tomar todos os dias o antihistamínico, antihistamínico, para sim. Controlar? A questão é que quando o diagnóstico era só da mastocitose cutânea, todos os outros sintomas são justificados com outras coisas, ou seja, são sintomas que podem encaixar em qualquer outro tipo de patologias. Depois, mais tarde, com o diagnóstico mais objetivo, percebi que todo o desconforto abdominal, extensão abdominal, o prurido, as dores abdominais, era tudo uma sintomatologia que nós associaríamos, se calhar, a alguma coisa que comemos que nos fez mal, ou stress, ou... E, portanto, estava tinha tudo associado à sua doença. Essa justificação que, se calhar, se tivesse sido corretamente diagnosticada uns anos antes, estariam mais controlados, como estão agora. E tinha melhor qualidade de vida. Sim, claro. Portanto, o diagnóstico em mãos teve há quantos anos? Há cerca de 7. 7. E andou quantos anos a tomar antihistamínicos por causa do prurido? 13 anos. A tomar o antihistamínico. Sr. Doutor, deixe-me colocar esta questão. Foi mal encaminhada a Ana ou é algo que pode acontecer neste contexto? Por ser uma doença que não se fala muito, por ser também um sintoma que muitas vezes é desvalorizado, pelo próprio e também por alguns profissionais de saúde? Eu diria que, sendo uma doença rara, por vezes há aspectos do diagnóstico que falham ou que podem falhar em diversas fases, também pelas razões que elencou. Mas é de facto muito importante nós salientarmos que quando a doença surge na pele, na idade adulta, nós temos sempre que assumir que o doente tem uma mastocitose sistémica, portanto, em que a doença não se limita à pele, que está habitualmente na medula óssea, uma vez que é exatamente daí que vêm os mastócitos. Quando se apresenta na criança, nós não fazemos habitualmente essa assunção e não fazemos o tipo de estudo que é recomendado no adulto, que é exatamente um estudo da medula óssea que pressupõe que se faça uma biópsia e aspirado de medula óssea pelos colegas da hematologia. E é mais comum surgir na idade pediátrica ou na fase adulta já? Depende do sítio onde as pessoas fazem os estudos. Há locais onde há muito mais crianças com a doença, há locais onde há muito mais adultos. A minha percepção é de que é mais ou menos semelhante. E como é que é o seu dia-a-dia agora? Portanto, ter um diagnóstico em mãos, de certa forma, também a tranquiliza, imagino eu, não é? Pelo menos sabe aquilo que tem e há uma terapêutica não é? Mais direcionada. Mantenho o antihistamínico, mas faço mais medicação direcionada e também consigo prever algumas situações em que possa exacerbar alguma sintomatologia e conseguir controlar com medicação, ou pelo menos diminuir essa sintomatologia. Uma medicação diária e crónica? Sim. Crónica, não é? Não existe uma cura? Nas crianças pode ser uma doença autorresolúvel, nomeadamente durante a adolescência as lesões podem desaparecer e podem não voltar e pode não voltar a haver qualquer tipo de problema.
no adulto, habitualmente é uma doença que persiste durante toda a vida, a não ser que na medula haja algo que esteja a competir com estes mastócitos doentes, que habitualmente também não é bom sinal. Esta medicação de base, há doentes que precisam, há doentes que não precisam. Claro que 60% a 80% têm, nomeadamente, sintomas gastrointestinais, portanto, é muitíssimo importante que nós consigamos fazer um controle diário com medicação, que infelizmente não é comparticipada em alguns casos, e que pode ser extremamente eficaz para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. E qual é a terapêutica, Sr. Doutor, para controlar alguns desses os sintomas, no fundo, não é? A terapêutica que nós chamamos antimediadora é constituída não só pelos antihistamínicos que nós conhecemos mais da rinite ou da comichão, mas por outro tipo de antihistamínicos que têm outro tipo de ação, nomeadamente a nível do estômago. Temos também medicação que atua sobre os mastócitos e que os impede de libertar os tais mediadores, como é o caso do cromolicato de sódio, que é o tal que não é comparticipado, e temos outras medicações que vão atuar sobre outro tipo de mediadores mais esquisitos, digamos assim, mais complexos, mas que também são bastante, estas medicações são bastante eficazes também. Agora já conhece melhor a doença, portanto já sabe também o que fazer, não é? Sim. Como reagir, se um sintoma agravar mais num dia ou no outro. É importante também ter essa informação, não é? Sim, não só nós, como a restante comunidade e até a comunidade médica e de profissionais de saúde. Nós, há um ano, criamos, por impulso do Dr. Tiago, criámos alguns doentes e familiares de doentes, criámos uma associação, a APORMAST, que é a Associação Portuguesa de Mastocitose e Doenças Mastocitárias. Fizemos agora um ano. E criamos no sentido de aumentar mesmo essa literacia, mesmo junto dos profissionais de saúde que têm muito desconhecimento da doença. E, claro, da restante comunidade, e mesmo para dar apoio aos doentes com mastocitose, nomeadamente, que é a questão que está mais urgente de solucionar, que é a questão do cromoglicato de sódio, que é um medicamento provavelmente com maior eficácia no controle dos sintomas. Não é? E que tem um custo, é um medicamento manipulado, portanto não há no mercado farmacêutico, e é manipulado em farmácia e, portanto, tem um custo por mês, dependendo da dose que cada doente faz, mas cerca de 80 a 100 euros por mês, o que impede alguns deles mesmo de o fazer. Fizemos contacto com o Infarmed já por meio da associação em maio. Foi-nos dada uma resposta que iriam avaliar essa inclusão na listagem de medicamentos que fazem parte da portaria, que comparticipa em cerca de 30% desses manipulados, mas até hoje ainda não veio resposta. Esperamos que venha breve e que seja positiva, não só para diminuir o custo para aqueles que tomam, mas principalmente para permitir que de facto os cuidados de saúde sejam equitativos para todos, e que quem não o toma porque não tem condições capacidade financeira, claro, que o possa fazer e começar a fazer e melhorar a sua qualidade de vida. Sem dúvida alguma. E assinalar este dia é também uma forma de esperar essa notícia positiva, claro, não é? Sim. Que assim seja. Muito bem. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Foi um gosto poder contar convosco neste consultório. Continuação de um excelente trabalho. Sr. Doutor, muito obrigada também pelo seu testemunho. Nós também seguimos em frente, segue-se mais um curtíssimo intervalo e depois desta pausa vamos falar de lúpus aqui no consultório. Continuo também desse lado na nossa companhia. Até já.